Chamado por Deus. Chamado por Deus para a obra de Deus. O que seria ser chamado por Deus? Existe o chamado por Deus, chamado pela plateia, chamado pelos homens. Paulo está tratando este assunto na igreja, para a igreja de Corinto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Ele vem com um tratamento lá no capítulo de número 10, o verso do 12 ao 18, ele está exatamente tratando esse diferencial de ser tratado, de ser recomendado por homens ou recomendado por Deus. Quando a pessoa é recomendada por homens, ele se vangloria. É porque ele mesmo se recomenda, ele mesmo se promove. Então, quando a pessoa é recomendada por Deus, ele não precisa se recomendar. O próprio Deus é que responsabiliza. E o diferencial é que ele é conhecido no céu. Então, é dentro deste contexto que nós estaremos hoje falando aqui do amor de Deus novamente. Eu sou o pastor João e estou aqui todos os dias. Pastor João Guimarães, você me encontra pelas redes sociais, me encontra aí pelo YouTube. E aqui eu venho pedir para você deixar o seu comentário neste canal, nesse vídeo, se inscrever, deixar o seu like. Fazendo isso, nós vamos levando cada dia mais este evangelho. Nós não temos aqui outro assunto. Este assunto é o canal da Bíblia. E se tu gosta da Bíblia, fica comigo aqui, porque aqui nós todos os dias estamos falando a respeito do evangelho. Desta feita, estamos falando sobre a pregação do apóstolo São Paulo, a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto, ela estava sendo atacada, invadida, poluída pelos falsos ensinadores, pelos falsos apóstolos esses que se apresentavam, que tinha oratória do nível alto, que trabalhava a favor do seu status, que tinha suas visões. Esses apóstolos, eles se apresentavam, cobravam caro para levar a palavra de Deus para a igreja. Ele vinha com as suas credenciais, com as suas cartas de recomendações, os seus currículos, porque eles buscavam glória para si mesmo. Eles mesmos se recomendavam. E agora Paulo vem com o seu evangelho, aliás, o evangelho do qual ele fundou esta igreja. Ele abriu esta igreja, ele plantou esta igreja. E esses homens vêm dentro desta igreja que Paulo edificou, que Paulo pregou o verdadeiro evangelho. Esses homens agora vêm para com outro ensinamento e querendo abater o que Paulo trouxe, abater os ensinamentos de Paulo. Então Paulo está escrevendo para esta igreja e dizendo: recomendado por Deus e recomendado pelos homens. Há uma diferença. Quem é recomendado pelo homem, ele precisa mandar a recomendação primeira antes, ele precisa mandar os currículos antes, ele precisa mandar as credenciais antes, ele precisa se preparar tudo antes, para que o povo receba ele, porque ele é recomendado pelo homem. Paulo está dizendo o contrário disso, diz: eu sou recomendado por Cristo para levar o evangelho de Cristo. Aleluia! Aleluia! Davi estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas. Não foi recomendado pelos seus irmãos. Não foi recomendado pelos seus vizinhos. Não foi recomendado pela sua família. Não foi recomendado pelo seu pai. Mas foi recomendado por Deus. Então o profeta diz: acabaram-se os filhos. E o pai diz:
tem um lá no pasto. Então o profeta disse: não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Quem é recomendado por Deus tem um diferencial. José foi recomendado por Deus. Não foi recomendado por os irmãos, não foi recomendado por Jacó, mas foi recomendado por Deus. Deus já tinha o seu propósito. Aleluia. Moisés foi recomendado por Deus. Não foi recomendado pelo seu sogro Jetro, não foi recomendado pelos seus irmãos, mas foi recomendado por Deus. Foi Deus que encontrou lá no monte, apresentando-se na sarça ardente. O próprio João Batista disse que eu diminua, mas que ele cresça. Aleluia. O próprio Jesus disse: eu venho fazer a vontade do meu Pai. E apóstolo Paulo está dizendo: eu sou recomendado por Deus. Vamos ler o texto sagrado, verso 12, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Versículo de número 12, na versão NVI, diz assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Paulo diz: eu vou continuar aquele trabalho que eu comecei, que é o trabalho de Jesus. Eu não descerei para igualar com os outros, não. Fez como Neemias: estou fazendo uma grande obra e não vou descer, Sambalate e Tobia. Então, aqui Paulo está dizendo: eu não vou descer o meu nível. Eu vim recomendado por alguém de cima. Eu vim recomendado por uma outra dimensão. Eu não descerei para me igualar com aqueles que se recomendam a si mesmo. Paulo não chegava dizendo que ele era o bom. Ele não chegava dizendo que ele era o melhor orador. Ele não chegava dizendo que ele tem dons, não. Ele não chegava desta forma, não. Ele chegava dizendo: olha, em tal cidade eu fui expulso, fui açoitado 5 vezes, com 40 açoite menos 1. Ele sofri perigos de rios. Esta eram as credenciais de Paulo. Mas Paulo diz: eu permaneço firme porque o que está em mim chama graça. Aleluia. Então ele está dizendo: não vou me rebaixar, não vou me igualar, não vou me comparar com esses que se recomendam a si mesmo. Eu tenho quem me recomenda. Oh, glória a Deus. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Logo, Paulo está chamando eles de loucos, de insensatos, agindo sem conhecer entendimento. Quando eles se medem por si mesmos, se levanta e se coloca a régua em si mesmo. Aí Paulo está dizendo: eles agem sem entendimento. Oh, meu Deus. No verso 13 ele diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado. Não. Mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou. Então, quem comanda tudo, a minha honra, a minha glória, é aquele que confiou em minha palavra, a qual alcança vocês, inclusive. Foi este evangelho que alcançou vocês. O limite que foi, é o meu orgulho, é isso aí. É levar a palavra, o que aconteceu com vocês. Verso 14. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho. Como seria se não tivéssemos chegado até vocês? Pois chegamos
a vocês com o Evangelho de Cristo. Chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Essa é a nosso limite, essa é a nossa chamada, essa é a nossa recomendação. Aleluia. Ele segue o verso 15. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Paulo está jogando em cima dos falsos apóstolos, porque eles estão pregando em cima de um trabalho que Paulo construiu. Então ele está aqui usando uma palavra irônica para alfinetar esses falsos apóstolos. E segue o texto dizendo: nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Paulo deixa claro: somos equilibrados, temos de Deus o entendimento. Nós não vamos aplicar em vocês medidas além da vossa fé. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa parte deste verso é, ainda no versículo 15, aqui do meio para frente, nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, observa que a fé aqui, ela é movida dentro do entendimento, pelo poder da palavra, com a alimentação da palavra. Esta fé, ela vai crescendo, ela não está estagnada. A fé está num processo de crescimento. Aleluia! A fé que você tinha o mês passado, ela é menor que a fé de hoje. É para ser assim. Aleluia! A fé que você tinha ontem é menor do que a fé que você tinha hoje. A fé que você tinha semana passada é menor que a fé que você teve ontem. É desta forma. A fé de hoje é maior do que a de ontem. A fé de amanhã, elas têm que estar em outro nível. Aleluia! E o que estamos fazendo para isso? Estamos buscando graça de Deus, buscando oração, buscando na oração, meditando na palavra de Deus. Enquanto você está investindo em você, investindo em você para o reino, enquanto você está buscando o reino, enquanto você está olhando para o reino, enquanto você está olhando de forma vertical, para descer do céu a unção na tua vida, a fé vai crescendo, crescendo. A nossa fé precisa estar em movimento, ela não pode adoecer, não. Ela tem que cada dia ter recebendo mais e mais e mais alimentação para ir crescendo, crescendo, crescendo. Paulo está dizendo, à medida que a fé for crescendo, aleluia, meu Deus, a nossa atuação entre vocês aumenta ainda mais. Aleluia. O verso de número 18 diz assim: pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. É reprovado. Deixe que outro fala de você. Deixa que outros recomenda você. Deixa que outro propague você. Não queira se gloriar e propagar você. Vamos aprender com a palavra do apóstolo nesta manhã. Não pense que você precisa que alguém te eleva. Não, é Deus quem faz a tua obra. É Deus quem faz, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Quem é que recomendou você? Se é Deus, o seu trabalho está sendo registrado no céu. Mas se é recomendado pelo homem,
tudo está ficando por aqui mesmo. Talvez pelo homem você pode até aumentar os seus seguidores na internet, nas redes sociais, mas quem é recomendado pelo homem, por Deus, ele é firme, ele tem estabilidade, ele está arraigado, ele está recomendado debaixo da onipotente mãos de Deus. Ele está seguro. Aleluia. Pode até ser que ele não tenha tanta velocidade, mas ele tem segurança. Seja recomendado por Deus. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família. Muito obrigado por estar aqui. Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Vamos comigo fazendo a obra de Deus. Estou orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus Pai Todo-Poderoso, dá-nos entendimento da santa palavra e que esta mensagem possa fluir, meu Pai, nos corações, no nome de Jesus, e chegar, fazer apraz, meu Deus eterno, porque o Senhor é Deus, em nome de Jesus.